Então, gente, vamos ver o último vídeo aqui, conclusão da disciplina, que vai ser o impacto do aumento dos gastos públicos sobre o equilíbrio geral entre demanda agregada e oferta agregada, supondo a oferta agregada de Lucas, tá? Positivamente inclinada. Então, é a partir desse ponto de equilíbrio inicial aí que a gente desenvolveu no último vídeo. A partir daí, caso o governo aumente seus gastos, o que acontece com o equilíbrio da economia? Então, qual o impacto do aumento dos gastos públicos sobre o equilíbrio geral da economia, a interação em demanda agregada e oferta agregada, supondo a oferta agregada de Lucas. Mas então, voltando ao mesmo gráfico que a gente viu no vídeo passado, né? A gente tem o quê? Que caso o governo aumente seus gastos, então a partir desse ponto de equilíbrio inicial, a gente tem que as despesas autônomas aumentariam, mantido tudo mais constante, a taxa de juros, o nível de emprego, a demanda de moeda, o salário nominal, o nível de preço, mantido tudo mais constante, apenas o governo aumentou os gastos públicos. Então isso eleva as despesas autônomas de A barra menos B e 0 para A barra 1 menos B e 0. A taxa de juros e 0 é a mesma de antes, a única mudança vai ser o A barra, que vai aumentar de A barra para A barra 1. A barra 1 inclui um acréscimo de gastos públicos. A partir desse montante de despesas autônomas, a gente vai ter um volume de demanda agregada a cada nível de produção, renda nacional demandado de equilíbrio maior. A gente vai de D a 0 para D a 0 linha, tá? Eu ponho D a 0 linha porque não vai ser essa demanda final. Mas com base nessa demanda aí, a gente tem que no mercado de bens estar em equilíbrio no ponto B, definindo o nível de produção nacional igual a Y0 linha. Não boto Y1 porque já sei que não vai ficar esse nível de renda aí efetivo na economia, a gente vai mudar. Mas então vamos considerar que o nível de renda fosse a Y0 linha. Então no modelo ISLM, ao nível de juros I0, a gente iria para o ponto B, um nível de renda maior com a mesma taxa de juros inicial. Lá em cima o gráfico da demanda agregada, ao nível de preço P0, a demanda iria para o ponto B, só que ela não vai. Por quê? Porque pelo ponto B no modelo SLM, a gente tem que o aumento de gastos públicos, ele desloca a curva IS de IS0 para IS1, tá? Ou seja, o ponto B é um ponto de equilíbrio no mercado de bens, mas vai surgir desequilíbrio no mercado monetário. Por quê? Porque ao nível de renda Y0 linha, a gente teria uma demanda de moeda maior. A demanda de moeda saltaria de L0 para L0 linha. E ali no ponto B, no mercado monetário, a gente sabe que existe excesso de demanda de moeda. Devido a esse excesso de demanda de moeda, há uma pressão por elevação de taxas de juros na economia. Na medida em que os juros suba, isso reduz investimentos, despesas autônomas e demanda agregada. E a gente vai alcançar um novo ponto de equilíbrio simultâneo de juros e renda que mantém o mercado de bens e monetário em equilíbrio simultaneamente, né? Que ponto seria esse? A gente está vendo ali pelas curvas ISLM que o equilíbrio vai ser dado no ponto C, onde a taxa de juros subiria de I0 para I1, justamente devido ao excesso de demanda de moeda. Mas como houve essa pressão para aumento de juros, há uma pressão por redução de investimentos e despesas autônomas. Então, os investimentos diminuem, as despesas autônomas diminuem, de tal forma que elas caem de A barra 1 menos B e 0 para A barra 1 menos B e 1. E a esse nível de despesas autônomas, a gente passa a ter uma nova demanda agregada na economia, a cada nível de produção, que seria DA0, duas linhas. E pelo equilíbrio no mercado de bens, a gente teria a definição do nível de renda nacional de equilíbrio no ponto C, que definiria o nível de produção nacional demandado de equilíbrio igual a Y0, duas linhas. E aí o mercado de bens e monetário estaria em equilíbrio. Por quê? Porque a esse nível de renda Y0, duas linhas, nós teríamos no mercado monetário uma demanda de moeda igual a L0, duas linhas, que pela interação com a oferta real de moeda, definiria a taxa de juros I1 como sendo a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Então a combinação I1, Y0, duas linhas,
é um ponto de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, de tal forma que a esse nível de preço P0, juros I1 e renda Y0, duas linhas, a demanda na economia está em equilíbrio. Então a nossa curva de demanda vai passar para aquele ponto C. Então inicialmente estávamos no ponto A. O aumento de gasto público aumenta a demanda, mas aumenta para quanto? Lá em cima, no gráfico de cima, aumenta do ponto A ao ponto B? Não. Por quê? Porque a gente vai ter o efeito de deslocamento. O aumento de gasto público aumenta a demanda de moeda, aumenta juros e reduz investimento. Então, a demanda total na economia não aumenta tanto quanto aumentaria caso não houvesse efeito de deslocamento. Então, a demanda não vai se deslocar do ponto A ao ponto B, ela vai se deslocar do ponto A ao ponto C. Por aquele ponto C vai passar a nova curva de demanda agregada. E por que ela vai passar por ali? Porque havendo variações do nível de preço, isso leva a variações da oferta real de moeda, e isso vai ocorrer aqui agora, já. Isso leva a variações da taxa de juros, investimentos, despesas privadas que dependem dos juros, despesas autônomas, demanda agregada e nível de produção nacional demandado. E a relação entre preço e demanda nacional é negativa. Quanto menor o preço, maior a quantidade de demanda agregada na economia. Então, pelo ponto C, passa a nova curva de demanda agregada, vamos dizer DA1. Ela vai de DA0 para DA1, tá? Mas então tá, esse é o impacto inicial dos gastos públicos sobre o equilíbrio geral da economia. É um aumento de demanda. Mas lá no equilíbrio geral entre demanda agregada e oferta agregada, a relação entre as duas, vai surgir um problema. Qual é o problema? É que ao nível de preço P0, que ele não alterou, a gente tem que o volume de produção nacional seria Y0. O total produzido e ofertado na economia ao nível de preço P0 é Y0, mas devido ao aumento de gastos públicos, a gente tem que a demanda agregada pela produção nacional aumentou ao nível de preço P0 para o volume Y0, duas linhas. Então a gente está tendo excesso de demanda na economia. A economia está comprando mais do que produz, né? Não tem produção para todo mundo. A consequência é que haverá uma pressão para aumento de preços. Aumentos de preços que, por um lado, vem a reduzir a quantidade demandada e, de outro lado, aumentar a quantidade ofertada, de tal forma que a economia retorne ao equilíbrio. O equilíbrio a gente já está vendo lá em cima, vai ser nesse ponto E, ao nível de preço P1. Há uma pressão por aumento de preços, o que leva a um aumento na quantidade ofertada, não na oferta. A oferta está dada. Aí tem que rever o que desloca a oferta, já falamos isso na primeira parte do curso, e a demanda também está dada, DA1, já acabamos de ver na demanda agregada. O que desloca a demanda é variação de despesa autônoma, oferta de moeda, oferta real de moeda, tanto que a demanda aí se deslocou, né? Mas enfim, a gente tende ao ponto E, com nível de preços maiores, mas daí nós vamos ter dois efeitos, tanto no mercado de trabalho quanto no modelo ISLM, a base da demanda agregada. No modelo ISLM, o que a gente tem? Que essa elevação de preços tende a reduzir a oferta real de moeda na economia. Por quê? Porque dada a quantidade nominal de moeda arbitrada pelo governo, M0, dado que os preços sobem, então M0 dividido pelo nível de preços aumentado, a quantidade real de moeda se reduz. Então a gente vai de M0 sobre P0 para M0 sobre P1, tá? Mantido tudo mais constante, isso quer dizer o quê? Que ao nível de renda Y0, duas linhas, e demanda de moeda L0, duas linhas, a taxa de juros no mercado monetário tende ao ponto D, tá? Nesse ponto D, a gente tem a definição de uma taxa de juros muito superior a I1, e ao nível de renda inicial que a gente está atualmente, Y0, duas linhas. Isso significa que a curva LM se deslocou para cima e para a esquerda, de LM0 para LM1, né? E nesse ponto aí, o que a gente tem? No ponto D, a gente tem que o mercado monetário vai estar em equilíbrio, mas vai surgir desequilíbrio no mercado de bens. Qual é o desequilíbrio no mercado de bens? Como a taxa de juros subiu, há uma pressão por redução de despesas privadas que dependem dos juros, que é
basicamente para a gente investimento. Isso reduz despesa autônoma, demanda agregada e nível de renda. Como o nível de renda cai, a demanda de moeda acaba caindo também um pouco. Acaba que a taxa de juros da economia vai ficar um pouco acima de 1, mas abaixo de 2. A gente já está vendo um novo equilíbrio ali entre mercado de bens e monetário simultâneo. Vai ser ali no ponto E, justamente o ponto E que eu já desenhei lá em cima na demanda agregada e oferta agregada. Vai ser o ponto de equilíbrio, tá? Mas, ou seja, aí é o problema de equação simultânea. Considerando essa taxa de juros I3 de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, a gente vai ter que o volume de investimentos vai diminuir um pouco em relação ao A barra 1 menos B1, ele vai cair mais um pouco para A barra 1 menos BI3, dado que houve elevação dos juros de I1 para I3. Nesse nível de despesa autônoma, a gente vai ter uma nova demanda agregada, essa sim vamos chamar de DA1, e no mercado de bem vai ser definido um novo ponto de equilíbrio, ponto E, de equilíbrio no mercado de bens, definindo o nível de produção nacional de equilíbrio demandado, né? Que seria o nível de produção Y1. E aí no modelo SLM a gente já está vendo, o mercado de bens e monetário vão estar em equilíbrio. E aí esse nível de renda Y1, mercado de bens e monetário vai estar em equilíbrio, por quê? Porque no mercado monetário nós vamos ter a esse nível de renda Y1 uma nova demanda de moeda L1. Pela interação com a nova oferta de moeda M0 sobre P1, vai ser definido o ponto E de equilíbrio no mercado monetário, onde se define a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, justamente a I3, né, que garante o equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. Sendo assim, a demanda agregada vai estar em equilíbrio lá em cima no ponto E, ao nível de preço P1. Mas aí, por que a quantidade demandada na economia então reduziu do ponto C ao E, de Y0 duas linhas para Y1? Mas e a produção? Por que cresceu de Y0 para Y1? Pelo mesmo motivo do aumento dos preços, isso leva a aumento na demanda de moeda no mercado de trabalho. Aumento de preço leva a um aumento na demanda de trabalho no mercado de trabalho. Mantida a oferta de trabalho nominal estável, que é a questão do Lucas, a curto prazo, suponho que ela fica estável, então a gente vai ter a definição de um novo nível de equilíbrio no mercado de trabalho, onde se define o ponto E vai ser o ponto de equilíbrio e vai ser definido o nível de emprego maior, e salário nominal também maior, né? Como o nível de emprego cresce de N0 para N1, o nível de produção nacional também cresce de Y0 para Y1. E aí a gente chega no resultado final, a priori, né? No relativo curto prazo, de qual seria o impacto do aumento de gastos públicos sobre o equilíbrio geral da economia, supondo a oferta agregada de Lucas. A gente tem que o aumento de gasto público, ele tende a aumentar a taxa de juros, aumentar preço, reduzir investimentos, reduzir a oferta real de moeda, aumentar nível de emprego e aumentar salário nominal. Sendo que o salário nominal, nesse caso, claramente não aumenta tanto quanto os preços. Porque, de novo, como houve aumento no nível de emprego, a gente tem uma deterioração, uma redução da produtividade, deterioração das condições de trabalho, o que reduz produtividade, e como produtividade cai, salário real que as firmas se dispõem a pagar é menor. Então, W0 sobre P0 é maior que W1 sobre P1. Então, é mais gente trabalhando, ganhando mais dinheiro, só que um dinheiro que compra menos, tem menor poder de compra. As pessoas ganham mais dinheiro, só que menos poder de compra. E isso, logicamente, vai gerar consequências. Quais seriam as consequências? Bom, isso é uma outra questão. Aqui agora a gente só está vendo qual é o impacto do aumento do gasto público a curto prazo. Seria esse aí. Só que a médio e longo prazo isso vai gerar outras consequências. Uma delas, mais óbvia, é que a oferta de trabalho vai se reduzir. Trabalhadores vão exigir reposição das perdas inflacionárias, né? Eles já tiveram, os preços aumentaram 10%, o salário aumentou 5%, os trabalhadores vão querer esse diferencial. E quando eles fizerem isso, a curva de oferta de trabalho vai se deslocar para cima e para a esquerda, a oferta agregada vai se deslocar para cima e para a esquerda, isso vai impactar preços,
vai impactar a oferta real de moeda, vai impactar a taxa de juros, investimentos, despesas autônomas e demanda agregada. A gente vai acabar tendo um nível de renda que a rigor voltaria para o Y0, né? Sendo que a gente teria um novo equilíbrio no qual o governo está gastando mais, a iniciativa privada gastando menos, o nível de emprego não muda, os salários aumentariam, preços aumentariam, sendo que na mesma proporção, de tal forma que o salário real não seria alterado, né? Se é que o trabalhador vai exigir reposição integral, uma parte da reposição, se ele vai aceitar essa perda, né? Foi o que a gente falou na primeira parte da matéria. Os preços aí subiram, digamos, 1%. Se os salários subiram 0,3%, então o trabalhador está perdendo o que? 0,7%. Será que CUT vai fazer greve geral para exigir reposição de 0,7%? Em um ano pode ser que não. Um ano se perde, no segundo ano se perde, no terceiro ano se perde. Mas a médio e longo prazo vai se exigir a reposição das perdas acumuladas ao longo dos muitos anos, né? E isso vai impactar a economia. Mas aí são é uma outra questão, é um outro problema, tá certo? E sendo assim a gente conclui aí a matéria, né? Macroeconomia. Oferta agregada, demanda agregada, quais são os determinantes da oferta, determinantes da demanda e a interação entre as variáveis. Aí na prova vai ter questões envolvendo aí as relações, as variações, né? E os impactos de uma determinada mudança sobre possíveis outras variáveis da economia, né? Mas enfim, aqui a gente conclui a matéria, tá certo? Aí boa sorte a todos aí. Valeu, tchau.